Glórias. Queridos, nós vamos nessa noite para a palavra e nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3. Nós vamos falar hoje sobre o novo nascimento. Vamos falar sobre o processo do novo nascimento e a convenção da alma. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que nascer de novo e converter-se é a mesma coisa, mas são duas coisas diferentes. Nós vamos estudar hoje sobre este assunto, sobre nascer de novo e se converter, porque nascer de novo é o nosso espírito que renasce, ele é recriado e o Espírito de Deus entra em comunhão com ele e ele nasce. Nascer de novo é instantâneo. A gente acreditou, ouviu o Evangelho, confessou a Jesus e automaticamente o nosso espírito é recriado. Ele nasce de novo, é regenerado, mas converter-se é um processo contínuo, porque a conversão ela acontece na nossa alma. Então nós vamos entender direito no decorrer desse culto, em nome de Jesus Cristo, porque nós somos um ser trino, nós somos corpo, alma e espírito. Então nós precisamos cuidar não só do nosso espírito, mas também ter cuidado com o nosso corpo e com a nossa alma. Então tem pessoas que elas vêm para a igreja, confessam a Jesus, mas nunca se convertem. Elas passam a vida toda com as mesmas práticas, fazendo as mesmas coisas que faziam, e nós precisamos entender isso hoje, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho que escreveu João, capítulo de número 3, onde todos nós conhecemos esse texto que fala sobre Nicodemos, quando ele veio se encontrar com Jesus à noite. A gente vai falar sobre esse assunto hoje, da convenção da nossa alma. Precisamos muito, queridos, deixar o Espírito de Deus trabalhar a nossa vida e nos convencer que nós somos errados e precisamos nos consertar. A gente nunca está bem, nunca está perfeito. Todo dia nós precisamos entregar áreas da nossa vida nas mãos de Deus e do Espírito Santo, para que Ele faça uma modificação no nosso caráter, no nosso ser. Amém? Glória a Deus. Evangelho que escreveu João, capítulo 3, verso 1. Diz assim a palavra do nosso Deus. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas de te ter dito: necessário vos é nascer de novo? O vento sopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquilo que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nos dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o vosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu
desceu o Filho do Homem que está no céu. Amém, queridos? Só até o verso de número 13. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré nesta noite, aleluias. Então vamos orar e pedir a Deus que Ele nos abra a compreensão, o entendimento, para que a gente possa entender o que é nascer de novo e o que é converter-se, porque são duas palavras diferentes, mas mesmo sendo duas palavras diferentes, algumas pessoas pensam que ela tem o mesmo significado, e não é, irmãos. Nascer de novo é um renascimento do Espírito, por isso é que diz nascer de novo, não é nós voltarmos a ser criança como Nicodemos indagou a Jesus, mas é um nascimento, é nas atitudes, é no comportamento, no nosso modo de agir. Converter-se é mudar de direção, é voltar em uma direção contrária, é mudar completamente a nossa atitude. O novo nascimento e a conversão da alma é o tema desta mensagem hoje. O novo nascimento versus conversão da alma. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite estamos mais uma vez, Pai, elevando a Ti as nossas vozes, Deus, para Te louvar, Te adorar, Pai, engrandecer o Teu nome, para dizer, meu Deus, que sem Ti, Pai, nada somos, nada podemos. Pai, nesta noite, ó Deus, que o Senhor possa, Deus, abrir, Senhor, as comportas do céu sobre nós, abrir, Senhor, a nossa compreensão, Deus, para que nós venhamos compreender a Tua palavra, para que nós venhamos entender, Pai, qual a Tua vontade em nossas vidas. Pai, nesta noite, vem ministrando, ó Deus, sobre o nosso coração, meu Deus, sobre a nossa mente, vem, Deus, nos purificando, ó Pai, derramando sobre nós, Pai, uma unção de convencimento, é uma unção, Pai, de convenção, Senhor, Deus, que nós possamos, Senhor, nesta noite, estar, Pai, aberto, ó Deus, para receber de Ti, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, nesta noite, Pai, nós ministramos, meu Deus, sobre esta igreja, pedindo, Senhor, a Tua graça sobre cada um nesta noite. Desarma, meu Deus, as mentes nesta noite, Pai, que eles possam, Deus, estar, Deus, preparado, Deus, nesta noite, vai visitando, ó Senhor, os corações neste lugar, também, Pai, as pessoas que estão, Deus, nos assistindo pelas redes sociais. Salva, Deus, nesta noite, vidas, Pai, através desta palavra, vai ministrando, ó Deus, os corações, meu Senhor, nesta noite. Entra, meu Deus, com provisão, Pai, na vida, Pai, deste homem, Senhor, que tem perdido, ó Deus, a sua esperança, que está, Pai, quase sem fé. Deus, nesta noite, fala com esta mulher, Senhor, que não ora mais, Senhor, que não Te busca, que não lê mais a Tua palavra. Vai de encontro, ó Deus, esta família, meu Deus, que tem se colocado, ó Pai, diante de Ti, Pai, mas não tem visto, ó Pai, a Tua provisão. Deus, não deixa com que elas desistam, porque, Senhor, eu quero dizer que a Tua provisão está próxima, em nome de Jesus de Nazaré. Fala, meu Deus, sobre, Senhor, nós nesta noite, Senhor, nos confronta, Deus da glória. Toca, Pai, na nossa vida nesta noite, com um toque de confronto, porque aonde, Senhor, não há confronto, não há conserto. Queremos ser, Pai, confrontado, ó Pai, pelo Teu poder, Pai, pelo Teu Espírito, nesta noite, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E pode dar glória para Jesus, queridos. Aleluias, glória a Deus. Queridos, a Bíblia nos diz que é necessário vos nascer de novo. Pastor, mas eu já nasci de novo, já tenho 10 anos na igreja, outros 15, outros 20, outros até mais de 10 anos, até mais de 20 anos, queridos, mas não importa, é o tempo em que nós temos de igreja, o tempo em que nós nascemos de novo.
porque o nosso espírito foi recriado, foi regenerado. O que importa, queridos, é que nós ainda muitas vezes não entregamos, queridos, a nossa alma nas mãos do Espírito de Deus, para que Ele possa entrar, para que Ele possa moldar, queridos, a nossa vida. E nós, queridos, não vivemos mais a nossa vontade, mas fazemos a vontade daquele que era e que há de vir, que é o Senhor da glória. Então, queridos, nesta noite nós entendemos que nascer de novo queridos, o recriamento do nosso espírito. Ele nasce de novo e nós começamos a ter comunhão com o nosso Deus, queridos. Então, por isso a Bíblia diz que aquele que nasce da carne é unicamente carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Então, todos nós precisamos nos reconciliar com o Senhor. Por quê, pastor? Porque Adão pecou e nós herdamos o pecado de Adão. Então nós fomos afastados do jardim junto com Adão. Então, para que a gente se reconcilie com o Senhor, precisamos confessar a Ele como Senhor da nossa vida. Precisamos entregar realmente a nossa vida nas mãos dEle. E a partir do momento em que nós entregarmos a nossa vida na mão do Senhor, nós não vamos mais fazer a nossa vontade, porque nascer de novo é fácil, mas se tornar um discípulo de Cristo, meu irmão, custa muito caro. Nós temos que renunciar, temos que deixar as nossas vontades. Então isso é nascer de novo e ser uma nova criatura, se converter realmente. Para a maioria dos crentes, esses dois conceitos significam a mesma coisa. É uma confusão. Nesse sentido, pode gerar paradigmas teológicos equivocados e resultados frustrantes. A Bíblia nos diz que é necessário nascer de novo. É lógico que o novo nascimento abrange o aspecto inicial da conversão da alma, mas é só o iniciozinho. Nós nascemos de espírito, mas a alma ainda deseja, a alma ainda fala mal, a alma, queridos, ainda ela inveja, ela deseja, ela quer coisas. Pastor, e o que é a alma? A alma é o nosso ser, é as nossas emoções, é as nossas vontades. E o nosso espírito, querido, o que é? O nosso espírito é a nossa parte, que tem comunhão com Deus, ela recebe intuição de Deus, e é a nossa consciência, porque a nossa consciência, quando nós nascemos de novo, ela começa a nos acusar de alguma coisa que nós estamos praticando de errado. Então isso é o Espírito de Deus que está nos convencendo do pecado. O Espírito, ele fica direto acusando a alma. Ei, isso está errado, isso não está certo. Então, a convenção é só o iniciozinho, o novo nascimento é só o iniciozinho da convenção da nossa alma. O nascer de novo é um novo nascimento do espírito humano. O Espírito de Deus recria o espírito e passa a habitar nele. É uma regeneração da vida espiritual. Nós o chamamos de salvação. Quanto tempo precisa para o espírito humano nascer de novo? É instantâneo, irmãos. É só nós confessarmos ao Senhor como nosso Salvador. O nosso espírito, ele nasce de novo. Ele é recriado, porque ele já existia dentro de nós. Mas ele era dormindo, estava morto, porque nós não dávamos intimidade para que ele fizesse algo em favor de nós. Mas quando a gente se volta para Deus, confessa a Ele como Senhor, então Ele se acorda e Ele começa a nos acusar. Quem não já foi praticar algo e ele sentiu naquela hora que ia fazer que isso estava errado? Todos nós, eu mesmo já fui fazer muitas coisas que quando eu
estou querendo começar, eu sinto que tem alguém dizendo que não pode. Esse é o Espírito, irmão. A nossa consciência que recebe de Deus é uma mensagem, mandando que o Espírito fale para a nossa alma que ela está errada. Amém, queridos? Os irmãos estão entendendo que nós somos duas famílias, no corpo, nós somos corpo. O corpo é unicamente a casa, e ele precisa ser bem cuidado também, porque o Espírito de Deus, ele vem habitar em nós, como nós já lemos em um culto passado. Mas a outra palavra, irmãos, é converter-se. É uma palavra com outro significado. Conversão é o processo contínuo da regeneração da nossa alma. Às vezes, a pessoa morre e sempre precisa melhorar alguma coisa. Ninguém nunca está bem, nunca está perfeito. Sempre vamos precisar ser consertado pelo Espírito de Deus. Porque a nossa alma, ela precisa ser trabalhada todos os dias pelo Espírito Santo. A consciência nos acusa direto que nós estamos... Tem pessoas que são crentes há 20 anos, há 30 anos, e eles têm na sua vida que precisam ser restaurados. Porque a Bíblia diz que essa pessoa está salva, mas nós não sabemos até quanto tempo o Espírito ainda vai lutar contra a nossa carnalidade. Porque a gente sabe que está errado, mas continua naquela prática. E o Espírito está sempre nos acusando. Então, no dia em que o Espírito não nos acusar mais, então nós já estamos do meio para lá, perdidos. Enquanto nós ainda estivermos sendo acusados, confrontados pelo Espírito, nós ainda estamos sendo trabalhados por Deus. Mas nós precisamos, queridos, dar uma oportunidade para o Espírito trabalhar em nós, contra as nossas vontades, a gente se converter, para que a gente pare de dar tanto trabalho a Deus em nome de Jesus. Pastor, mas isso aí é quem não é crente. Não, irmãos, quem não é crente não dá trabalho para o Espírito não, porque o Espírito não está nem lá. E o que está nele está morto, está dormindo. O Espírito Santo não acusa quem não é crente, ele só acusa quem é crente. Então quem é crente vai estar sempre sendo confrontado pelo Espírito de Deus. Amém, queridos? Isto leva tempo e tem um preço. A gente se tornar uma nova criatura é muito rápido, é nascer de novo. Mas se tornar um discípulo custa tudo. Porque hoje, quando a gente decide a se tornar um discípulo de Cristo, ele diz que nós temos que largar a nossa vida, pegar unicamente a nossa cruz e seguir a Ele. Então nós nos tornamos um discípulo quando nós fazemos isso. Largamos o nosso eu, as nossas vontades, os nossos desejos, e pegamos só a cruz que Jesus nos confiou e a gente segue a Ele para a glória dEle. Amém, queridos? Glória a Deus. Isso leva tempo e tem um preço. Demanda uma mudança de direção, valores e paradigmas sobre vários aspectos, sincronizando o nosso pensamento com os pensamentos de Deus. Quando a gente dá liberdade para o Espírito de Deus trabalhar em nós, a nossa vontade fica sincronizada com a vontade de Deus, então tudo fica fácil, porque não estamos mais vivendo a nossa vontade, nós nos convertemos de verdade, e agora Deus está nos direcionando, Ele vai fazer o caminho e nós vamos só seguindo a Ele. Então a nossa mente, as nossas emoções, os nossos desejos, nós deixamos para trás. Agora estamos vivendo a vontade daquele que tudo sabe e que tudo é. Porque, irmãos, é muito bom a gente entregar a vida da gente nas mãos de Jesus e deixar Ele fazer a vontade dEle na nossa vida. Amém?
Portanto, nascer de novo é uma regeneração instantânea do espírito. A conversão é um processo de perseverante de libertação e regeneração da alma. A salvação é grátis, mas tornar-se um discípulo custa muita coisa, como eu já disse. Porque a gente está na igreja, vive na igreja, louva, prega, ora, mas a gente tem atitudes que desagradam a Deus. A nossa alma, ela ainda nos controla. Nós não temos o domínio das nossas vontades, das nossas emoções. A gente ainda é pavio curto, a gente não tem paciência. Quando uma pessoa diz uma coisa, a gente já está pronto para receber uma pancada. Então isso é a alma, queridos, que precisa ser dominada pelo Espírito Santo. Amém? A salvação acontece no Espírito. Você pode ser salvo e ter o Espírito vivificado pela presença de Deus e ter muitas áreas na sua vida que ainda precisa ser trabalhado. Então, aí é que a Bíblia fala que nós não sabemos até quando o Espírito de Deus ele vai lutar contra a nossa carnalidade. Porque o cristão, a pessoa veio à frente, aceitou Jesus, mas ela ainda tem o controle de tudo, manda em tudo, faz tudo do jeito dela. E quando a gente quer falar para ela alguma coisa, ela diz: olha, quem manda na minha vida sou eu. Então precisa entregar essa parte nas mãos de Deus, porque ainda não vai morar no céu. Porque não basta, irmãos, a gente vir aqui à frente, confessar a Jesus aqui na igreja. Quando sair da porta para lá, a gente vive uma vida completamente diferente do que a gente se apresenta aqui na igreja. Então, esse culto de doutrina, o culto de ensinamento da palavra é bom para que a gente saiba como nós devemos nos comportar, irmãos. E se nós não temos a capacidade, que ninguém tem, mas a gente peça a Deus: Senhor, me dá capacidade para mim dominar essa área da minha vida que eu ainda sou escrava, que eu ainda não sou liberta, que eu ainda não sou liberto. Então, nós precisamos estar dia após dia entregando as áreas da nossa vida nas mãos do Espírito Santo e deixando Ele fazer a obra. Amém? Glória a Deus. O que é a alma? Você é um ser trino, corpo, alma e espírito. Essa palavra, irmãos, está em 1 Tessalonicenses 5, 23, que diz que nós somos corpo, alma e espírito. E nós precisamos cuidar deles três, para que no dia em que o Senhor voltar, eles três estejam intactos, eles estejam em perfeita comunhão. Acontece às vezes algo com o nosso corpo, por alguma enfermidade que a gente adquire no decorrer da nossa vida, mas que a gente possa também ter cuidado com o corpo, porque ele é a morada do Espírito Santo. O corpo, você é um ser trino, o corpo, a alma e o espírito. Seu espírito é a parte do seu ser aonde experimenta a consciência, a comunhão e a intuição de Deus. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente nasce de novo. Então, todos nós que nascemos de novo, existe, irmãos, eu acho que é uma luzinha dentro de nós, é um sensor de presença, que quando a gente pensa em fazer algo de errado, aquela luzinha, ela acende para nos advertir. Esse é o Espírito, que recebe a intuição de Deus para nos acusar contra a nossa alma, contra a nossa vontade. Sua alma é basicamente a sua mente, sua vontade e suas emoções. A gente é cheio de vontade. O Roberto Carlos disse que são tantas emoções, e tudo é coisa da alma, a gente acha bonito, mas ninguém se iluda com isso não, irmãos.
é com as emoções, com os desejos, é com a paixão que é também da alma, da carne. A gente fica iludido por muitas coisas. E o corpo é só a casa. Jesus pode salvar o espírito no instante, mas a alma exige um longo tempo para se converter. Então nós precisamos trabalhar a nossa alma, deixar o Espírito de Deus entrar na nossa vida, trabalhar e nos aperfeiçoar, para que naquele dia, irmãos, a gente não tenha perdido o nosso tempo na igreja. Eu já aceitei a Jesus, mas ainda não tem controle sobre a língua, não tem controle sobre a boca, fala mal do vizinho, pragueja o filho, diz coisa contra a esposa, contra o esposo. E isso, irmãos, é a alma que ainda precisa ser convertida, precisa ser entregue nas mãos do Senhor, para que a gente possa um dia ir gozar de uma vida eterna ao lado do nosso Deus. Porque a gente não adianta deixar algumas coisas e continuar outra. Tiago diz, queridos, em Tiago 2,10, que ainda que guarde toda a lei, mas tropece em um só ponto, torna-se culpado de todos. Aquele que diz não matarás é o mesmo que diz não furtarás. E se você não mata, mas furta, é transgressor da lei. Se você não fala mal, mas tem inveja, ainda é transgressor da lei. A alma ainda está presa, e nós precisamos liberdade, deixar realmente o Espírito entrar na casa, fazer a limpeza e jogar tudo para fora. Irmãos, toda casa tem alguma coisa que não presta dentro. Eu tirei uma conclusão hoje. O nosso irmão João viajou para o Piauí e ele levou um caminhão de mudança, muita coisa. E a irmã do Carmo veio lá na casa dele, limpou tudo, deixou tudo limpo e varrido. E ontem, o diácono Elinardo, ele alugou aquela casa e ele foi lá e ainda estava cheio de coisas que não prestavam dentro daquela casa. Mesmo depois da mudança do que prestava fora. Mesmo depois da do Carmo ter tirado todo de dentro. O Elinardo chegou lá, mas o irmão Israel ainda estava cheio de lixo para fora. Ele encheram a caçamba do carro, está lá cheio para ser jogado fora. Então nós também somos assim. Não vamos pensar que somos limpos. O Espírito foi recriado dentro de nós, que nós estamos perfeito. Não, precisamos deixar o Espírito Santo entrar e fazer a limpeza dentro de nós. Nós não temos capacidade. Eu sou tal, pastor, eu me garanto. Se garante não, você é mais fraco do que o fraco que já está caído. Quando a gente pensa que já caiu. Então nós não somos nada. Paulo, ele disse assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele disse, com tudo que ele fez, ele se considerou o mais miserável e o mais pecador entre todos os homens. Ele disse, dos quais eu sou o principal. E aí tem gente que acha que aceitou a Jesus, prega, canta, louva, é batizado com o Espírito Santo e pensa que não precisa mais, pensa que chegou na plenitude. Aí é que nós precisamos, irmão. Precisamos. As pessoas têm que ver a obra de Jesus nas nossas vidas. Eles têm que olhar para nós e se espelhar em nós. A gente precisa ser bom exemplo. Eu estava assistindo uma pregaçãozinha que colocaram na comunicação dos pastores, de um pastor, acho que é Hernandes Santana o nome dele. Não é o Hernandes Dias Lopes, não, é Hernandes Santana. E ele disse, irmãos, que Deus não se impressiona com dom nem com talentos. Deus não se impressiona com roupa bonita, não se impressiona com quem prega bem, não se impressiona com quem louva bem. Ele se impressiona com um caráter transformado, porque o caráter
vem de frutos, e o fruto do Espírito, irmãos, é quem transforma. Quando a gente tem um caráter transformado pelo Espírito Santo, então as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus em nós. Mas enquanto nós continuarmos ainda do mesmo jeito, achando que sabemos, que temos e que somos, precisamos mudar. Precisamos ser transformados. Como eu disse, Deus não se impressiona com quem louva bem, não se impressiona com quem prega bem, não se impressiona com quem toca bem, porque isso é dom. E Deus, Ele dá o dom, mas o dom não vai subir, para o céu. E os dons de Deus são irrevogáveis, o que Ele dá, está dado. E a pessoa ainda tem talentos, e às vezes está lá em cima se achando, e Deus está, o pregador disse que Deus está vomitando as obras dele, porque Ele está fazendo para se mostrar, para se achar. Enquanto a irmãzinha que está lá embaixo, na pendenga, passando dificuldade, diz: essa é minha serva, eu me agrado das obras dela, porque essa é fiel a mim. E às vezes a gente faz distinção, discrimina as pessoas, e a gente quer colocar um cara lá em cima porque ele tem um talento, tem um dom. O dom, irmãos, que Deus nos dê, ele não serve para nós, ele serve para os outros. Mas às vezes a gente tem um dom e quer se vangloriar porque Deus nos deu um dom. É a alma que precisa ser convertida. Precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar em nós e nos acusar todo dia. Bater de frente contra a nossa vontade, contra o nosso pecado, contra os nossos desejos. Então é isso. Nada mais perigoso que um ser humano salvo, porém ainda cheio de manias. Porque aí o escritor diz aqui, ele diz: eu não sei até quando o Espírito de Deus vai lutar contra a nossa carnalidade. Precisamos, irmãos, dar liberdade ao Espírito e não dar tanto trabalho ao Senhor para Ele cuidar de nós, porque a gente está longe de sermos pessoas boas. Aquele homem que guardava toda a lei, quando ele chegou nos pés do Senhor, disse: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O Senhor repreendeu logo, porque aquilo era uma bajulação. Ele disse: por que tu me chamas bom? Bom só há um, que é o Pai. Então, irmãos, quando alguém te chamar bom, dizer que tu é isso, é aquilo, não vai deixar se enganar não, porque é o diabo querendo que entre vanglória no teu coração. Ele quer que tu ache que tu é mesmo, e a gente tem que se conhecer, irmãos. Os pessoal estão dizendo que a gente é bom, que a gente é perfeito, mas nós conhecemos nós sabemos o que é que tem dentro de nós, sabemos o que é que nós pensamos e o que temos vontade de fazer. Então, nós não somos o que as pessoas acham que nós somos o que Deus olha e vê em nós. Nem o que nós achamos que somos, aí é que não somos mesmo, porque nós só somos alguma coisa quando Deus é quem é na nossa vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Você sabe que nasceu de novo, mas ainda pensa com a velha mente, seus velhos hábitos ainda dominam você. Algumas atitudes ainda não mudaram, alguns raciocínios errados ainda continuam iguais. A convicção negativa permanece. Pensamentos malignos ainda frequentam a nossa mente, tentam estrangular a voz da consciência. É desse jeito, irmãos. Às vezes a consciência está nos acusando e os pensamentos negativos estão dentro de nós. Não, eu vou fazer, porque depois eu paro,
mas nós estamos estrangulando a voz da consciência. A consciência não está mais tendo domínio sobre nós. Ela nos acusa, mas a gente continua dando liberdade à nossa alma. Então nós precisamos. A corrupção, a amargura, a inveja, o ódio ainda continua com a gente. Ainda lutam com alguns desejos descontrolados. Todos nós temos alguns desejos descontrolados dentro de nós, que ainda nos dominam. E a gente precisa amarrar ele, dominar ele. Eu digo que nós temos um leão dentro de nós. Às vezes a gente dar uma mansa-leão nele, uma vacina, uma injeção daquelas que ele dorme. Mas daqui a pouco, se nós não tiver cuidado, passa o efeito. E se nós não tiver já com outra pronta para dar-lhe outra e deixar ele sempre dormindo, ele vai sempre estar querer se levantando. Essa é a nossa alma, é um leão valente, feroz, é dentro de mim e dentro de você. Então, todo dia nós temos que nos acordar já com a seringa pronta para injetar nele. É uma oração bem abençoada, entregando aquela área que nós não temos força ao Espírito Santo. Senhor, domina o meu ser, Pai, domina as minhas emoções, a minha alma, porque eu ainda estou sendo controlado por ela. E eu sei que se algo nessa área vier, eu sei que eu não vou me controlar. Então me guarda, então me livra e me desvia, ou desvia esse pensamento da minha mente, ou essa coisa que vai vir sobre mim. Então é isso, irmãos. Nascer de novo e se converter são duas coisas diferentes. Nós nascemos de novo, temos prazer em louvar ao Senhor quando a gente está na igreja. A gente tem vontade de adorar, de abraçar, mas quando a gente sai, a gente às vezes se descontrola e deixa a nossa alma predominar. E aí na igreja somos crentes, lá fora somos incrédulos. A nossa língua nós não temos domínio sobre ela. Mesmo a gente lutando contra ela, a gente ainda, a Bíblia diz que ninguém consegue dominar. Em Tiago 1, 25 e 26 fala disso. Se você e eu cuidamos ser religiosos e não refreamos a nossa língua, enganamos o nosso coração e a nossa religião é vã. O novo nascimento que aconteceu na nossa vida não está servindo de quase nada. Glória a Deus, já tem gente cochilando, dormindo, mas vai dar certo, irmãos. Coloque em prática isso aqui, porque é um culto de ensinamento da palavra, onde nós precisamos entender o que é nascer de novo e o que é conversão da alma. Porque a gente tem prazer quando está na igreja, mas quando sai que vê das coisas que a gente gosta, a alma é tão perigosa que a gente está aqui louvando a Deus e a gente vai para casa, a gente senta-se num lugar, quando da fé está cantando uma música daquelas que a gente gostava, a gente está assim, ó. Aí quando da fé a gente já está pecando, é a alma, irmãos. Pode olhar. Se você não é assim, eu sou. A alma, ela não dorme não, ela está acordada direto, querendo destruir a nossa comunhão com Deus. A gente saiu da igreja agora. Aí a gente diz, vamos jantar fora, a gente vai para um restaurante onde tem uma musiquinha daquela que você gostava, ou do brega, ou do sertanejo, e aí daqui a pouco o seu pé está sozinho, você nem sabe, está aqui pensando, ô culto abençoado, e o pé está lá dançando a música, sozinho e a mão batendo aqui na mesa. É desse jeito, se não for, você me diga depois, quando você sair, se você não já aconteceu com você. Então é isso, é a alma que é perigosa. O nosso espírito, irmãos, é bom, ele não briga, ele só acusa, mas a alma vem para destruir ele, para fazer com que ele volte a morrer, a dormir, porque ela quer viver a vontade dela, quer viver os prazeres dela, as emoções dela. E o espírito, se você não cuidar bem dele, ele vai perder a força,
porque nós temos que estar alimentando a Ele. A gente alimenta Ele com leitura de palavra, é com oração, e com comunhão é com a igreja. Quando a gente se isola, irmãos, a gente enfraquece. Agora nessa pandemia está cheio de pessoas fracas, desviadas dos caminhos do Senhor, porque a alma predominou. E a gente precisa retomar a nossa caminhada. Está cheio de gente na igreja, doido que termine o culto para ir para casa assistir o final da novela, então botar no YouTube, porque fica mesmo, chega lá, coloca e assiste todinha. Mas isso, irmãos, é coisa da alma. O espírito, ele está vencido. Você precisa se reconciliar com o Senhor, se reconciliar com Deus e dar uma nova oportunidade para o Espírito de Deus trabalhar novamente na sua vida. Porque a gente se afasta, se desvia e deixa com que... tem um versículo que o cristiano gosta dele, que fala sobre a liberdade, que a liberdade que temos em Cristo não possa nos fazer pecar, porque a liberdade que temos é para sermos mais que vencedores, não é derrotados. A gente pensa que ter liberdade é a gente fazer, eu tenho liberdade, o Espírito me dá liberdade para me fazer isso. Não, a liberdade é para a gente fazer a vontade dele, amém, queridos? Então, entenda sobre nascer de novo e se converter. Porque não adianta nada nós sermos crentes, termos nascido de novo, e a gente continuar com as velhas práticas, e o nome da gente está na boca das pessoas aí fora. Não dos crentes, porque crente não fala de ninguém, mas das pessoas do mundo. Será que não fala não, irmão? Se fala, é porque a alma ainda está predominando. Amém? Então, era esta a palavra para nós, e nós vamos agora ficar em pé, e nós vamos orar por nós, para que a gente entenda o que é ser uma nova criatura, o que é nascer de novo, o que é se converter. O corpo é a casa, mas a gente não pode encher ele de desenho, porque o corpo não tem nenhuma importância. Aí você vai e se enche de tatuagem. Eu não estou querendo condenar quem tem ou quem faz, mas eu mesmo não faço, porque o corpo é a casa do Espírito Santo. E a pintura quem tem que fazer é Ele, não somos nós. Irmãos, tudo isso é vaidade. Quando a gente faz algo assim na nossa vida, é a alma que está insatisfeita e ela está dizendo, tu precisa fazer isso. Faz uma tatuagem bem aqui para todo mundo ver, tu vai ficar mais bonito e tal. É coisa da alma, não é coisa do Espírito. E as pessoas fazem, porque estão, eu estou mesmo precisando fazer alguma coisa para que eu apareça. Irmãos, nós temos que aparecer para Deus. E a gente, quanto mais secreto você for, mais Deus vai lhe ver. Nós não precisamos estar fazendo um culto aqui para aparecer para ninguém, não. Nós precisamos que Deus nos enxergue, e nos enxergue com um olhar não só de muita misericórdia, mas com alegria, de olhar para nós e ver o tipo de vida que nós estamos vivendo para agradar a Ele. Tantas tentações têm vindo contra nós e nós estamos nos mantendo ainda fiel a Ele. Aí Ele se alegra. Glória a Deus.